Então, muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente. Como sempre, é uma alegria estar aqui sentado para poder trocar muito conhecimento, muita informação com mentes brilhantes. Então, meus queridos, antes de pular aqui para o papo, eu só quero fazer minha hora jabá aqui, porque esse podcast é um oferecimento da Harmo. A plataforma da Harmo é a única plataforma de escuta do cliente que ajuda as lojas físicas a aumentarem o seu fluxo de consumidores para dentro da loja. Exatamente. A gente captura o cliente lá no online quando ele está buscando e ajuda a influenciar ele a ir até a loja física. Então, numa única solução, a gente reúne aí a gestão do Google Meu Negócio, a gestão das avaliações online e a gestão das pesquisas de satisfação. Então, tudo isso para que a tua empresa tenha controle absoluto da experiência do cliente em toda a jornada de compra, desde a hora da busca até o pós-venda. Então, se você aí tem uma rede de lojas físicas, está querendo atrair mais cliente, chama a Harmo, lê o QR Code que está em algum lugar dessa tela aqui do podcast ou no link daqui da descrição, tá bem? Então, muito bem, meus queridos, bora pro conteúdo, né? Que o conteúdo aqui vai ser bom demais. Eu tô aqui sentado com o sócio fundador do Mania de Churrasco, uma das redes de alimentação mais queridas e reconhecidas do Brasil. Com mais de 3 décadas de experiência no setor de alimentação e franquias, a sua missão é democratizar o churrasco, cara. Eu sou fã desse cara aqui. Como assim, cara? Transformando o amor por servir as pessoas em negócios que geram oportunidades e resultados. Seja muito bem-vindo, Alessandro Pereira. Obrigado, Lucas, pelo convite. Coisa linda, obrigado. Bom estar aqui. Obrigado pelos elogios aí, mas tu, como bom gaúcho, tem que gostar de bom churrasco, né? Exatamente, exatamente. E aí eu acho que nós vamos falar aqui ao longo do episódio, Alessandro, mas assim, compartilhando contigo, né? Eu me lembro que quando eu comecei minha jornada, no momento da minha jornada empreendedora, eu comecei a vir muito para São Paulo. E daí eu falei assim, cara, como bom gaúcho, eu sempre buscava uma boa carne. Sim. E cara, desculpa aí, mas é que a carne da maioria das praças de alimentação, elas são um pouco tristes. E um dia eu estava numa praça de alimentação, eu olhei uma coisa, mania de churrasco. Falei assim, cara, de todas as opções, me aparece a mais apetitosa. Fui uma vez, virei fã, fui a segunda, virei a terceira, comi o hambúrguer também, é maravilhoso. A gente chama de churrasco burger. Exato, defumado, maravilhoso. Eu virei fã de vocês, muito rápido, e sempre quando eu me encontrava numa praça de alimentação em algum lugar, eu botava Mania de Churrasco no Google para ver a mais próxima. Que bacana. Anos depois eles acabaram virando clientes nossos, né? A gente vai contar um pouco dessa história aqui. Sim. Mas é uma alegria muito grande, Alessandro, de ter aqui. Obrigado por estar aqui, feliz demais, e falar sobre cliente, experiência do cliente, que a gente é tarado por cliente. Exato. Pela experiência do cliente e também dos nossos colaboradores, né? Perfeito. A gente hoje está olhando que o nosso propósito é causar uma influência positiva em todos aqueles que entram em contato com a Mania de Churrasco, sejam eles nossos clientes ou nossos colaboradores, que atendem nossos clientes. Com certeza. E, Alessandro, antes da gente pular nos pilares da experiência do Mania, tanto de cliente como colaborador, eu queria conhecer um pouco da tua trajetória empreendedora. Porque como empreendedor, eu adoro conhecer as histórias de outros empreendedores. Então, cara, são 30 anos. Como é que tu começou? Quando tu falou 3 décadas, eu até uma gelada aqui. Eu falei, meu Deus, 3 décadas. Até eu falo, que Jesus. E quando que o Mania entrou aí nessa jornada também? Então, eu tenho um filho de pais empreendedores, tá? Meu pai sempre do comércio, né? Teve de hotelaria, motel, restaurante, cafeteria. Ele explorava o terminal rodoviário lá do Tietê, então tinha uma experiência muito grande já no comércio, né? Eu gostava até na faculdade, empresário, tudo. Meu pai punha comerciante. Eu achava comerciante, falava, nossa, eu sou um comerciante, né? E começamos já nesse ramo. E quando a gente começou o Mania de Churrasco, é bem o que tu falou. A gente tinha o slogan de fazer a ousadia de trazer carnes nobres como das melhores casas e churrascarias do país para dentro da praça de alimentação. Olha. Muita gente a gente falava, pô, mas essa carne é o mesmo fornecedor que tem na Fogo de Chão. E muita gente duvidava da gente, achava que era mentira. Ou das melhores casas, nossos fornecedores falavam, é a mesma. E feito no fogo forte, na churrasqueira, que não é chapa, é grill. É uma época que os shoppings estavam muito grelhados. Tinha uma rede até Bom Grillé, que não existe mais, que era grelhados. Então tinha grelhados, não, nossa, é churrasco, né? E trouxemos um modelo de compacto no Shopping Ibirapuera em 2001. Shopping era caríssimo o metro quadrado, ainda é, mas naquela época era proibitivo o custo. E a gente trazer
os melhores cortes, como as grandes churrascarias que tinham no país, rodízio, tudo, mas uma churrascaria express, mais rápida, a peso. Buffet de salada, prato quente e assim a gente começou, com qualidade. Putz, ao lado do Viena, lembro do Roberto Belauso, que eu conheci ele lá. E o Viena, na época, era um sucesso. Vendia lá no Ibirapuera. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, quando eu comecei, o Viena veio pro lado. Eu falei, acabou. Aí ele falou, calma, garoto. Aí ele me deu uma aula já. Falou, ó, do lado de... Você tem que estar do lado de gente boa. Eu vou trazer um monte de clientes para cá. Vou encher esse corredor de shopping de clientes. Tua loja você vai se dar bem, vai melhorar. E, dito e feito. Eu achei que ele estava brincando, mas ele estava falando a verdade. Que legal. E aí começamos. Nossa, primeiro Ibirapuera, depois Eldorado e Santos, que para nós, na época, nossa, ir para a cidade de Santos era como se eu estivesse indo para outro país. É mesmo? É, porque expandir para Santos. Eu lembro meu sócio até falou: o que você viu em Santos? Santos era uma cidade que tinha pouco cliente, pouca concorrência, tudo. A gente já abriu lá com um sucesso enorme. Por quê? Preocupação com o cliente. Até, sabe, as churrascarias antigamente, ele veio tudo o pessoal do sul. Pra você ter ideia, era dificílimo achar mão de obra lá em Santos. Ele levou toda a equipe daqui de São Paulo, do que a gente já tinha do sul, mas que a gente já tinha Ibirapuera, Eldorado para lá, porque era dificílimo contratar em Santos. E foi um sucesso, porque cuidado com o cliente, até o pessoal de Santos falou: nossa, isso é só para inauguração, vocês vão manter essa qualidade de serviço, sabe? Que um serviço muito disso, atencioso. Né? Só na inauguração. Só inauguração, vocês vão aguentar isso. E eu lembro até quando eu estava meio chateado, ou quando eu estava meio com problema, eu ia para Santos que a minha moral aumentava. Que lá, sabe aquela história? Eu era o restaurante mais lindo, o restaurante mais cheio, tudo, porque os clientes lá... Aí eu falei, caramba, tá aí uma fórmula do sucesso, é agradar o cliente. Olha, né? E que ano era isso? Isso foi em 2007. Olha. 2007. Então, inaugurado em 2001. 2001, a segunda é a história verdadeira e triste que muita gente gosta de falar, né? Hoje eu vejo muita gente achando que vou inaugurar um comércio daqui a 3 meses, 6 meses. Tô milionário. Nossa, não deu certo. Eu falei, meu filho, 3 meses? Calma. Você, para conquistar cliente, cliente a cliente. 3 meses o brasileiro nem ficou bom para fazer o assado ainda. Exato, mas hoje eu vejo assim, sabe, 3 meses, 6 meses já quer avaliar o negócio. Sim. Deu certo, não deu certo. E a nossa história, 2001, 2006 para a segunda loja, 2005 que ela começou a break-even, que falam, começou a dar lucro. E foi convidado por um cliente que viu, que era da família lá do Shopping Eldorado Veríssimo. Na época estava o pessoal Multiplan, foram no Shopping Ibirapuera frequentar, falou, olha, indicaram para o pessoal, falaram, tem uma churrascaria muito boa no Shopping Ibirapuera para trazer aqui no Eldorado. A mesma coisa em Santos. O proprietário do Shopping Santos, que é o Paulo Mendes, que virou amigo até e cliente. Obrigado, viu, Paulinho, da história do Mania. Ele virou hoje é cliente nosso, come lá no nosso restaurante Santos até hoje. E ele foi até o Shopping Eldorado, olhou, viu a qualidade, viu como a gente tratava o cliente, principalmente como a gente servia os clientes, e autorizou a gente a entrar em Santos, no shopping dele. Que legal. E é um sucesso. E aí começou a nossa expansão, né? E em 2012 começamos o modelo de franquia, sendo que também a primeira unidade franqueada nossa, ou do modelo Prime Steak House, na época, hoje Prime Steak Burger, também foi no shopping lá em Santos. Que legal. Dada a proximidade com o proprietário do shopping, porque naquela época era loucura. Como tu vai ter 2 lojas com a mesma marca, no mesmo shopping, na mesma praça de alimentação? Eu falei, são diferentes. Mas não vai concorrer uma com a outra? Eu falei, não, põe. E hoje as duas estão lá e não concorrem, porque são modelos distintos. Perfeito, que um é o buffet e outro é o... Isso, modelo de compra buffet, que é o modelo de buffet, e a Prime, que são pratos. Acho que você conhece, que a gente tem. Eu conheço os dois. Eu já conheço os dois, exato. Eu falei, eu sou fã, pô. E aí, cara, gosta dos dois, que bom. Gosta dos dois. Inclusive o buffet tem um diferencial, né? Que tu tem uma churrasqueira ali também, né? Sim, e isso na cara do cliente. As nossas churrasqueiras também são próprias. A gente trouxe a tecnologia, eu gosto de falar isso até para o Brasil, porque foi o primeiro, hoje parceria com a Macon, tudo, e com parceiros de trazer churrasqueira a gás, mas é uma churrasqueira mesmo que sela a carne, bailar,
Sim. E não chapa. Tá aqui o nosso querido Alceu, que é gaúcho lá de Erval Seco, que churrasco entende muito e sempre virou para mim e ia falar, isso não é churrasco, isso agora é churrasco, nas nossas churrasqueiras a gás. E você vê rapidamente o desafio quando ele foi para aeroportos, para crescer lá, porque só elétrico tinha que fazer churrasco elétrico. Hoje nos aeroportos a gente tem uma churrasqueira elétrica que também dá mais de 300 graus, sela a carne no maillard e faz um churrasco como deve ser, com tecnologia elétrica. Cara, que legal. Sabe que muitas vezes já, nessas minhas vindas para São Paulo, chegava à tarde da noite no aeroporto de Florianópolis e eu falei assim, cara, antes de ir para casa, vou passar no Mania, vou jantar e daí eu vou para casa. Então eu falei, cara, eu gosto muito do Mania, cara, eu acho que uma qualidade absurda. Sim. E parabéns pela trajetória, Alessandro. Obrigado. Mas e é legal, por que eu queria trazer um pouco mais disso? Porque claramente está no DNA de vocês a questão dos clientes. Sim. Né? Desde o dia 1. Como que isso se traduz assim, em termos de cultura, em termos de pilares ali de vocês? Como é que vocês organizam essa questão da experiência do cliente, experiência do colaborador, esses cuidados todos? Primeiro, todo mundo fala, cliente, cuidar do cliente e não cuida da equipe. A gente tem um dos nossos valores e cultura que a gente preza muito, nosso diferencial é nossa gente, né? Equipe. Ter pessoas bem cuidadas, bem tratadas, isso está no nosso DNA, que é cuidar do time para que o time cuide dos clientes, né? E acho que nós estamos num mundo tão falando de IA, inteligência artificial, robótica, o caramba, mas acho que as pessoas estão querendo uma humanização, né? E não apareceram ainda clientes robôs. Os clientes são humanos, são pessoas que querem atenção, querem olho no olho, querem, sabe? Então a gente tem uma coisa um dos valores também é qualidade em primeiro lugar. Verdade. Mas a qualidade também não é só a qualidade do produto. E uma hora a gente virou para o time e falou, por que também a qualidade do serviço? Então não só a qualidade do produto, mas também de como servir esse produto, que está dentro da qualidade. Perfeito. Não adianta nada você ter um baita de um produto se o serviço não for... Né? Então essa é a nossa promessa, nosso propósito que a gente divulga para todo o time. E por isso a preocupação com a Harmo, tudo, e ver a reputação dos clientes, que é quem interessa, como eles estão percebendo essa qualidade, tanto do Perfeito. Produto como do serviço. E acho que a gente aprendeu muito com a Harmo, que a reputação que importa, nada hoje, a gente tem muito de mídia social, de influência, tudo é importante, mas aquela avaliação do cliente, que é pública, acho que essa tem um valor imensurável para a reputação da marca, o cliente, para a decisão de compra. Com certeza. Então, é isso que a gente preza em todos os nossos restaurantes, para ter um produto de muita boa qualidade, feito com um processo, você é gaúcho lá, churrasco de verdade, feito no fogo forte, só no sal grosso, ou seja, um baita de um produto, com baita de um serviço, humanizado, atencioso, olho no olho, né? Que lá no Mania de Churrasco a gente chama de atendimento mania. A gente tem até os pilares do atendimento mania. Se pudesse explorar também esses pilares, eu gostaria de... O atendimento mania nós todos aqui estamos aqui pelo cliente. Perfeito. Ponto. Até no escritório, o pessoal do nosso escritório sabe que eu pus uma cadeira que eu aprendi numa aula que eu tive com o Peter e com o Salim Marum, lá do Outback, que o Peter, o filho dele também, ele falou que o pai dele tinha, e acho que ele também me falou isso numa história que a gente teve um dia que eu tive no encontro com ele na BF. Ele falou que ele tem uma cadeira, né, vazia do cliente. Às vezes aquelas discussões de empresa no escritório, tudo discutindo, aí ele parava e falava, vamos perguntar para aquele cara, aquela cadeira que está vazia do cliente, o que ele falaria? Ele aprovaria isso que a gente está fazendo? Perfeito. Tudo. Então, no nosso escritório também, a gente tem uma cadeira vazia lá, escrito cliente, para todas as reuniões que a gente está fazendo, falar o que a gente está decidindo aqui, o impacto que isso vai ter na jornada do cliente, Perfeito. E se esse cara, cliente, que é que paga a minha conta, a sua, do franqueado, a de todo mundo, Sim. vai achar do nosso decisão. Então, a gente é muito da reputação, da opinião, e isso a Harmo, as plataformas digitais ajudam muito, que é a opinião de quem importa, tá ali, ranqueada. Até o Google, a gente estava vendo aqui.
aqui agora há tempo, né? Já tenho avaliações positivas, as detratoras, as piores, fotos, foto do produto, né? Comentário do ambiente, comentário do produto, comentário do serviço. Perfeito, né? perfeito. E Alessandro, a gente já teve a oportunidade de participar de 2 convenções de franqueados de vocês. Eu fui no ano passado e assim, eu fiquei muito impactado com o que eu vi ali, porque assim, eu já tava lá batendo os negocinhos também, eu tava, tipo assim, eu já tava do mania, energia, eu tava enlouquecido lá. A energia Cara, como que vocês fazem, quais rituais, para deixar tangível pra turma que tá escutando também, porque eu acho que vocês são uma escola de centralidade do cliente real, assim, eu acho que uma das empresas que tem mais isso na veia. Sim. Como é que vocês passam isso pro time, sabe? Rituais de treinamento, controle de qualidade, sabe? Eu queria que tu desse um pouco desse beabá, assim, porque, cara, é uma coisa fenomenal o que é o Mania de Churrasco. Eu gosto de falar sempre o que a gente se inspira da fonte, né? Quando dos batecos ali que você falou. Mas vocês também estavam na Harvard, vocês subiram no palco e falaram, gente, a reputação do Manhã de Churrasco é uma das melhores das redes de alimentação do Google. Citamos alguns até concorrentes, a galera ficou louco. Isso é reconhecimento do trabalho. Total. Acho que o mérito é das pessoas que eu falo na linha de frente. Quando a gente dá uma notícia assim, fala, olha, na linha de frente, nossos clientes estão avaliando a gente bem. Eu lembro que estava lá, o pessoal... Não, loucura aquilo. E eu lembro que essa energia até que foi no Caíto Maia, que é da Pimenta, você sabe, do Chili Beans. Eu fui convidado até pelo irmão dele, que é o Gui, que é um querido na ABF. Falou, pô, participa, vem assistir uma convenção nossa. Eu vi aquilo, eu falei, tem pimenta e energia dos franqueados. E a Chili Beans é muito do livro do Caíto, e ele traz muito isso de atender o cliente, de pimenta, de energia. E a gente tem um dos valores do Manhã de Churrasco também atendemos com a energia positiva, alegria e disposição. Por quê? Nós estamos na hora do almoço, do jantar, todo mundo vai no restaurante, mas até, não sei se a morfologia da palavra, não sei se você sabe, restaurar o ânimo. Ah, é? Eu não sabia disso aí. Eu também. Restaurante é de restaurar o ânimo. Que legal. E hora da alimentação é hora feliz. Fala a verdade. Você está trabalhando, mas na hora do almoço, você está querendo, vou comer, quero comer bem, quero minha hora do almoço. Na janta, a mesma coisa. Então, eu sempre falo com o time, é hora feliz, hora do break. E nós vamos estragar a hora do break, ou da hora do almoço, ou do lanche dos nossos clientes. Então, restaurar o ânimo. Então a gente trouxe isso, incorporou para o atendimento Mania, a forma. Na nossa convenção, a gente traz muito isso do energia positiva, alegria e disposição. E ter o mérito de reconhecer os melhores publicamente. Perfeito. Quem faz a diferença. Traz até relato de cliente. A gente já levou um cliente na nossa convenção, dando o saque dele, que todo mundo vê o saque como só negativo, mas ele leu a história dele do saque positivo, e o colaborador que atendeu ele estava no público e não sabia. Aí ele chamou para o palco e premiou o cliente, premiou o... Isso foi fantástico. Sensacional. O pessoal viu aquilo, até me arrepia de lembrar e falar, não tem prêmio melhor, que ele falou, olha, e foi uma experiência de fazer algo a mais. Sim. Que às vezes é isso. Não adianta nada você ter um prato maravilhoso, um produto, mas o serviço e aquele algo a mais que às vezes... E às vezes até falha. A gente tem falha. Falar que o Mania de Churrasco às vezes não erra o ponto da carne, ou tá com um problema lá, atrasa, cai a luz e a gente deixa atender. Mas sabe, o olho no olho do cliente fala, olha, eu tô te enxergando, tô vendo o seu problema e dá uma resposta. Perfeito. Isso que a gente preza muito pro nosso time. Não, até porque problema toda empresa tem e sempre vai ter. E com cliente. E boa aquela que resolve, né? Já tem esse lema, né? É isso. E a gente levou, nossa convenção, uns primeiros a levar o Reclame Aqui. Olha! Acho o Edu, ele falou, a gente lá no começo. Eu lembro que a gente levou, era no Teatro das Artes, a gente levou o diretor do Reclame Aqui, levou o Reclame Aqui, os franqueados, você tá louco, Reclame Aqui. Você vai trazer os caras do Reclame Aqui no palco. Vai dar, inimigos. Inimigos, É o que, quando não tem a mentalidade de cliente... O propósito. Mas o Reclame Aqui só está dando voz para o cliente. Claro. Então, se você é preocupado e não tem problema com isso, qual o problema? E aprendemos um monte. Que naquela época, estavam falando, olha, a gente está vendo a reputação.
E o Reclame Aqui o que é? Pô, antes de você fazer alguma coisa, dá uma olhada lá na reputação e como essa empresa lida com os seus problemas. Claro, exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, Alessandro, eu ainda quero ir mais a fundo nos rituais que vocês têm. Porque, por exemplo, eu me lembro que numa das últimas vezes que eu vim para São Paulo, eu fui almoçar no Mania de Churrasco, cheguei mais cedo no shopping, a loja não estava aberta ainda. Antes da loja abrir, eu ouvi um grito de guerra e tava lá todo o time na frente da loja, enlouquecido, e, cara, e começaram. Aquilo ali começou e quando vê, o que aconteceu? O shopping, a praça de alimentação inteira vazia, a única loja que tinha fila de cliente era no Mania de Churrasco. Yeah. E daí eu fui olhar no Google, nota 4.9 aquela unidade, né? E daí, me conta um pouco sobre isso. Me conta um pouco sobre qual é que é esse grito de guerra, esses rituais que vocês têm para manter o time engajado, para reforçar esses valores. A origem até disso daí tem o Kleber, que é a nossa implantação, começar restaurante. Ele era da torcida organizada, tinha o bumbo lá. Falava, nossa, eu participo lá da torcida organizada, eu toco. Falei, vamos fazer isso aqui. Porque eu tinha acabado de ler um livro também, Legado. E eu fui visitar uns amigos na Nova Zelândia, né? Não sei se já viu a Haka. Sim, do que eles o All Blacks, fazem. Que já começa, os caras brincam, já começa 1-0. Que eles fazem a dança. E olha no olho dos caras. Olha né? nos olhos do cara e. Aí a gente falou, pô, ele falou, nossa, vamos fazer um grito de guerra? Aí ele, faz aí. E ele fez. E ficou fantástico. A gente foi aprimorando esse grito de guerra. O olho quando brilha, a voz do coração. Se eu saio da minha casa é para cumprir minha missão. Aí se eu ficar cantando aqui, eu vou falar ele todo, que me emociona até. Mas pode falar, por favor. Ele foi um poeta. Fez um baita grito de guerra legal. Musicamos e falou, pô, vamos fazer nas inaugurações. Aí começou isso para convenção e inauguração do restaurante. Aí eu lembro, para inauguração, a gente faz a palestra de inauguração, fazia, e falou, vamos cantar o grito de guerra. E começou com as inaugurações. Uhum. Eu lembro que tinha shopping e falou, o que é isso? Não foi permitido, tudo. Hoje a gente avisa os shoppings, a segurança do shopping, que todo mundo canta. Aí a gente fala, vamos fazer o shopping ouvir que a gente está inaugurando. Aí começou a cantar em tem uma reunião minuto todo dia. Aí o pessoal já tem vídeo, começou a cantar no mezanino do restaurante. Até a gente falou, pessoal, vamos dar uma, né? Porque até cliente, legal que você presenteou isso. Uns veem com bons olhos, outros falam, meu Deus, eu vi uma gritaria, tem alguém brigando, né? Eu achei sensacional. Sim. Mas é isso do Haka de começar o dia com energia positiva, alegria e disposição. E começou com o Kleber cantando o hino. E hoje o Marcos, pessoal de treinamento, a gente faz e todo encontro de treinamento, convenção nossa, a gente também celebra e canta esse hino ou esse grito de guerra. Que legal. Mas é muito positivo e ele conta muitos valores do Mania de Churrasco. Sim. E na convenção eu me lembro quando vocês cantaram isso. Eu falei, cara... O auditório lá que a gente tava foi abaixo. Hoje a gente abre a convenção com ele. Sempre. Eu falei assim, Jesus, que é isso, cara? Que loucura. Daí eu comecei a bater aquele negócio, não teve como. Os batecos também é legal. Girando o negocinho. Girando, e para começar com energia. Não, foi muito legal. Foi muito legal, muito legal. E Alessandro, uma pergunta interessante aqui. Se tu pudesse perguntar qualquer coisa para os teus clientes e garantir uma resposta sincera, o que tu perguntaria? Se a gente ajudou a deixar a hora do almoço ou do jantar ou do lanche dele feliz. Essa hora te deixou mais feliz? Você saiu feliz, contente? Que é isso? Que a gente, hoje a gente tem meta, tem indicador, tem um BI, a gente reuniu os franqueados, sócios, operadores que a gente tem, todo mundo. Falou, qual a principal meta do Mania? Aí uns vendas, não, que venda? EBITDA, resultado. Aí não, é o CMV, que é o food cost, Aí a gente ficou discutindo lá, até o outro querido Adir Ribeiro, que tá da Prax Business, ajudando a gente. Aí saiu uma pérola. E até nesse dia... Também um dos palestrantes que estava lá, que recebeu a gente, foi no Flemings, que a gente foi no Flemings lá. Foi o Peter que estava lá e falou um pouco para os nossos franqueados com a gente, que ele nos recebeu para o almoço. Aí saiu a pérola, que a maior meta do Mania de Churrasco é o cliente querer voltar. E voltar. É isso.
Para você prosperar qualquer negócio e crescer qualquer negócio, tem uma base de clientes, a base de cliente aumentar. E para essa base de cliente aumentar, os clientes querem voltar. Com certeza. Você tem uma experiência boa. Eu lembro quando eu comecei a andar de Uber, eu falei, que maravilha isso aqui, quero usar mais. Exato. E hoje eu fui ver, acho que eu vejo os motoristas que tem 5 mil, teve um que me falou, não sabia, que ele conseguiu ver, nossa, você tem mais de 10 mil viagens. Para essas 3 décadas aqui. Eu sou um baita usuário, porque eu quero usar de novo se eu tenho uma experiência positiva. Com certeza. Se eu não tenho, eu abandono. Total. Não vou mais. Mas é isso. Cara, muito legal, Alessandro. E outra coisa, se tu pudesse plantar uma memória na cabeça dos teus clientes, qual seria ela e por quê? Nossa, agora... Já memória, bom Uma churrasco. Memória. Bom churrasco. Eu tenho uma memória que bom churrasco. A gente começou a dedicar esse bom churrasco. Aí, nossa, a gente ganha a vida. Quando um colaborador do nosso treinamento falou que o menino do Uber também era cliente, o motorista ficou, você trabalha na manhã de churrasco? Aí na hora que ele foi embora, virou para ele e falou, bom churrasco. Ele, o cara do Uber me deu um bom churrasco. Porque a gente, nos restaurantes, quando a gente entrega o prato, você não fala bom dia, boa tarde, boa noite, a gente começou a falar bom churrasco na entrega. Sim. Você tem um bom churrasco. Acho que a memória que tem é que ele tinha um bom churrasco. Que ele lembre que o Mania de Churrasco tem um bom churrasco. Exato. E uma boa experiência em todos os nossos restaurantes. Perfeito. Muito bom. E, Alessandro, eu queria explorar um pouquinho contigo aqui um pouco do... Você falou um pouquinho, né, da Harmo e tudo mais. E vocês hoje são, sem sombra de dúvida, um dos nossos maiores cases. Fico feliz. Não só da Harmo, mas do segmento, né? A gente também acompanha algumas marcas do segmento aí. E vocês estão com a gente agora... Tá entrando pro 5º ano agora. 2025. Olha. 5º ano já de trabalho. E vocês conseguiram alcançar um patamar de reputação no Google ali, iFood e TripAdvisor também, Sim. que é algo muito raro de se conseguir, que é a média 4.8. Né? 4.8, 4.9, nós estamos falando de uma dedicação extrema. Porque o que a gente vê na maioria das marcas, né? Um projeto desses começa, dá um boom no começo e cai. Mania de Churrasco é um boom e esse boom não parou. E hoje vocês colhem frutos desse projeto de uma forma inimaginável, né? Então, eu tenho dados aqui anualizados de 23 versus 24, né? Então, como ainda a gente não atualizou ainda os dados 24 comparado com 23, vocês tiveram ali um aumento de 136% de review positivo, né? 32% mais visualizações no Google. Isso orgânico, né? Porque vocês não... Nesse período aqui, vocês não investiram em mídia. E 51% mais rotas. Ou seja, mais pessoas encontrando vocês ali no Google e indo até o restaurante. Esse case aqui também foi premiado e reconhecido pela BF ano passado, né? Que a gente... Legal, fiquei feliz. Ali na categoria fornecedor também. E pra gente é um mega orgulho. Porque hoje vocês são um benchmark. Não só para o mercado, mas também para outros clientes nossos. E vocês são a prova que, cara, dá certo. Sim. Investir no cliente dá resultado. Não só no dia a dia de vocês, né? O cliente retornando, mas também, né? No Google, na reputação da marca e tudo mais. Sim, é isso que a gente estava falando. A gente faz a 4 mãos e a Harmo a gente vê como parceiro, né? Eu vou contar brevemente a história e por que também disso, que a gente envolveu os franqueados e deu transparência. Exatamente. Que a plataforma, eu lembro quando vocês viram lá da Harmo, falou, os franqueados vão acessar? Vão ver. E vão responder, o deles são. E eles são responsáveis, são seus clientes. Porque tem Goiânia, tudo. Então é seu mercado, seus clientes, sua responsabilidade em ter o positivo, negativo e responder. E eu lembro que a gente começou com vocês também, a gente não fazia delivery, começou delivery. E a preocupação também de a gente fazer a gente achava que nosso produto não viajava bem, que não ia ser bom, estava cheio de preocupações. Aí veio quem importa o cliente e falou, não, tá viajando legal, a embalagem é legal. Sim. A Carol Telese, hoje que é a nossa head de marketing, também na época veio as embalagens, mudamos todas as embalagens, deixamos a embalagem. Aí veio o cliente falando, nossa, viaja super bem, a embalagem está super boa. Até o iFood, o dado que ele deu pra gente, falou, vocês são das marcas no funil que tem um maior índice de recompra e a nota que é pública, né? 4.8, 4.9. Total. Que é uma coisa que até agradecer aos nossos franqueados, que a gente fechou esse compromisso com eles e falou, a gente vai construir uma coisa de longo prazo.
Total. Então, isso é com reputação do cliente. E feliz, que ele falou 5 anos, até a história, eu conheci o Santi, que eu fui no primeiro Web Summit, que na época era nosso, em Lisboa. Eu sou português, filho de pai e mãe português. tu é português? Sou português. Olha aí. Na hora da terrinha. De pai e mãe. Aí teve o Web Summit em Lisboa, até o Fabinho Cury, que eu falei, falou, vamos, Ale, vai ser legal. Eu falei, negócio de internet, digitalização, preciso estar lá. E fui ver isso. Aí conheci o Santi e falou, cuide de reputação. E reputação para nós, nossa, saber a opinião dos clientes, ter esse dado, deixar esse dado público por cliente, para os franqueados, nossa, isso ressoou muito em mim. Falou, putz, isso é o que a gente precisa. E fazer o facelift do Google, digital, eu lembro, a gente é muito preocupado com o ambiente dos restaurantes, se o ar-condicionado está bem, se a iluminação está bem, tudo. Aí eu fui ver o ambiente digital nosso, era uma zona, uma bagunça. Sim. Tinha shopping que tinha 4 restaurantes lá catalogados, que os clientes que não sabiam, né, podia abrir, né? O Google acho que permitia que... Sim, até hoje é colaborativo. Hoje é colaborativo, mas aí tendo o principal, o pessoal já sabe, nossa, isso aqui, e com o número de reviews você vai dando mais relevância. Exato. E a gente fez o Facelift e foi arrumando isso para trazer esses dados que você está trazendo aqui. E uma coisa, eu me lembro que uma coisa que a gente trabalhou muito forte aqui, quando uma marca ela não faz gestão da reputação e tem pouco volume de review, o que acontece? A marca ela é muito mais encontrada por uma palavra-chave direta, ou seja, eu aparecer quando o consumidor busca por Mania de Churrasco é moleza, ele buscou por mim. Mas eu tenho que aumentar a minha relevância quando o consumidor não busca por mim. E no caso de vocês, a gente fez um trabalho muito forte na palavra-chave restaurante, que é a principal palavra-chave de vocês. E hoje o Mania de Churrasco, grande parte do aumento de rotas e visualizações é que hoje, por conta do trabalho que vocês fazem de reputação, vocês são mais encontrados em restaurante do que por Mania de Churrasco. Que bom. Então isso é excelente. Né? E o Mania de Churrasco cresceu também, né? Obviamente. Cresceu muito. Né? Mas a gente conseguiu fazer esse é um grande objetivo que a gente tem, porque quanto mais a gente aparece quando o consumidor não busca pela gente, mais chance a gente tem de levar ele para a loja, porque ele vai e encontrar um perfil organizado, bem avaliado, com reviews respondidos, reviews recentes, com fotos tiradas. E ele vai escolher vocês. A gente tem um paradigma aí que acho que é um bloqueio mental que eu chamo, que é o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou é visto sempre como negativo. Exato. Só o detrator, ou como uma coisa negativa, sabe? E às vezes reviews positivos, e você vê o cliente falando, e eu hoje vendo cliente defendendo a gente, como às vezes num post, na rede social é muito comum, que eles falam um hater ou alguém que pega alguma coisa extremamente negativa e detona a gente, que é comum, acho que acontece com todo mundo, que hoje falam cancelaram. Aí eu lembro que isso, nossa, me doía lá atrás, e falava, o que a gente pode fazer? Não, é da rede social, tem de tudo. Mas aí eu vejo, hoje, a gente inaugurou um restaurante em Santo André, e um cliente fez um review ou lá, uma crítica muito negativa. Aí vem outro cliente defendendo a gente. Exato. Aí eu falei, nossa, olha o poder disso, do negativo e positivo. E eu aprendi muito com vocês também, falar, eu tenho 5.000 reviews, você vai ter negativos? Vai ter. Todo mundo tem. Com certeza. Ninguém vai agradar. Inclusive, eles são importantes para dar credibilidade. Isso, porque tem lá, mas olha, eu tenho 5.000, tenho 4.950 positivos. E tenho 50 negativos, é a vida. Sim, com certeza. E não é o focar só no negativo. Né? E no negativo, ok, vamos pegar também esse negativo, tentar reverter, responder, dar a cara. Com certeza. Não vamos agradar? Não. Tem gente que, exemplo, nosso churrasco por segurança, porque equipamento é feito todo em churrasqueiras a gás, que dá um excelente produto. Não, eu só como o churrasco a carvão. A carvão. Tudo bem. Sim. E até porque, né, Alessandro, uma coisa que é importante falar, que o cliente que reclama, ele quer continuar cliente. Sim, ele quer uma melhoria. O cara que ele não reclama, ele já vai para outra. Né? Então, bem provavelmente, o cliente que reclama é o cliente que ele quer retornar. Ele só quer avisar assim, cara, eu tive um problema, me ajuda. Claro que tem casos e casos. Tem aqueles que falam, nunca mais vou voltar aqui. Mas na semana que vem ele tá lá. Ou não, sim. A gente tenta democratizar, ser democrático mesmo, porque a gente tem a mania de churrasco. A gente tem
excelentes cortes de carne, temos de frango, temos agora de porco, de linguiça, temos agora o vegetariano, né? Temos pratos que eu adoro, quando eu vi começou um cliente, olha, eu queria falar de cara que eu sou vegetariano, vegano, e eu falei, meu Deus, vai vir, e eu adoro vocês. Olha... Porque eu pego os acompanhamentos com o arroz de vocês, o feijão de vocês, O feijão é muito bem falado, né? Excelente, que é da Fazenda da Saudade, que é o feijão que meus filhos comiam. Aprendi a receita com a minha sogra. Entendeu? Olha! Aí eu vejo o cliente falando, nossa, lembro da minha avó, eu da Dona Fátima, minha sogra, meus filhos que cuidavam. É um feijão da avó, com um tempero muito caseiro. Então, remete aquela memória afetiva. O nosso feijão, milho, que é na manteiga. Então, o creme espinafre, que a gente teve uma ação collab com o Popeye, que dava força, era o espinafre, a gente fez, as crianças adoraram e também a gente tem uma série de acompanhamentos também, então a gente viu que democrático a gente está para atender todos os perfis dos clientes para a gente poder expandir para mercados que a gente não... Perfeito, Alessandro. E Alessandro, o que tu acha que mudou depois que vocês tiveram a Harmo? O que mudou na forma de vocês... na forma de vocês escutar o cliente depois que vocês começaram a usar? A força e a visibilidade que vocês trouxeram tanto para nós, rede, franqueadora, como franqueado ou operação, como está a reputação daquele restaurante. Porque eu agradeço os franqueados, que a reputação, que a gente faz a convenção, a gente celebra e premia os melhores. Perfeito. Então, se a reputação do Manhã de Churrasco é por causa dessa galera toda. Sim. Que faz um atendimento lá na ponta, é isso. Ponto. Só que a gente começou a ver unidade por unidade. Aí tinha unidade falando, nossa, eu preciso melhorar minha venda. Eu estou vendendo pouco, estou vendendo a venda. Pô, vamos olhar a tua reputação, o teu Harmo, abre aí. Aí teve alguns que falaram, olha, a gente não tá, sabe? Sim. A gente não tá cuidando do cliente e você tá precisando de mais cliente. Peraí, não existe uma fórmula que eu preciso de mais se eu não tô dando conta do que eu tenho. Sim. E o iFood igual. O iFood, sabe, tem a vocação eu preciso nossa, ligar para mim como se eu tivesse um poder sobre o iFood. Alessandro, você precisa falar com o iFood, que eles estão tirando a gente da relevância na pandemia. Eu falei, eu ligar para o iFood? Você acha que eu tenho... Aí o algoritmo, ele só põe em cima por N fatores do iFood, mas um deles que eles falam é sobre a nota. Acho que o Google também, né? Total. Ele vai estar por relevância, um 4.9... Sim. 4.8. O Google ele avalia 4 fatores quando se fala de reputação, né? Ele vai avaliar a nota, a quantidade de reviews, a recência do review, se ele é muito antigo, perde credibilidade, né? E a taxa de resposta, se a empresa responde aquele review. Então. Dentre esses 4 fatores, agora no algoritmo de 2025, o mais relevante para o algoritmo do Google é a recência do review, o quão fresco ele é. Mais novo. E pro consumidor é a quantidade de avaliação. Então, isso é fantástico. Aí a gente tem uns cases também na rede, a gente aprendeu muito isso com vocês. A gente não respondia. Sim. Só o negativo. Sim. O positivo, como se... Imagina, alguém fala, Alessandro, eu quero te dar um abraço. Não. Mas, Alessandro, eu quero te dar uma queixa. Pois não. Pô, tá aberto pro negativo, sendo que a maioria é positivo, né? Isso. E a gente aprendeu muito com isso e de crescer. E quando a gente começou a olhar para isso, começou a ver umas mágicas, que aí foi fantástica. JK, Oase, equipe. Nós temos um restaurante lá no Itaim, que eu falo, jogar Champions League. Os melhores restaurantes de São Paulo estão no Itaim hoje. É um bairro muito pujante e tudo. Sim. Ou na região. Aí no TripAdvisor, que é outro, a gente começou a pegar, a gente foi ranqueado número 1. O Oase, quando me mandou, falou, olha aqui, ó, nós estamos em primeiro de São Paulo. É isso aí. E São Vicente igual, e teve o Brisamar em São Vicente, começou isso e o pessoal começou a gostar disso, falar, olha, né? E os clientes indicar. Total. E no Google também, acho que todo mundo, né? Antigamente, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Alemanha... Sprechen Deutsch, não falava nada em alemão. Eu falei, meu Deus, vou comer aqui. E eu já, amigo, não, vamos dar uma gugada. E eu, nossa, é mesmo. Aí já olhava a reputação, olhava as fotos. Pronto. Hoje,
todo mundo, acho que é comum. Fala, pô, muito. Vou dar uma googada. Praticamente 50% das buscas do Google no Brasil tem intenção de compra local. É essa busca, tipo, quero um lugarzinho perto de mim para consumir. E nada como você estar digitalmente bem posicionado, com uma reputação boa. E uma reputação, acho que mais importa, que é dos clientes. 100%. Porque o cliente que está ali no Google, no Trip, no iFood, é o cara que consumiu, né? Sim. É o cara que teve a experiência, ele vivenciou, né? Então isso é muito legal. E Alessandro, uma coisa legal também que você fala do engajamento dos franqueados. Vocês também hoje na Harmon, vocês são a franquia que tem mais acesso pelos franqueados que a gente tem como cliente. Parabéns, time. Obrigado. E assim, e é muito interessante porque de fato vocês... Como é que eu vou te explicar? Vocês comem o prato que vocês preparam. Sim. Então, pessoal, o que o Alessandro tá falando aqui, pessoal, é verídico. Eu já fui em convenção, eu sou cliente há muito tempo. A gente tem um timaço de operações. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu tava vindo pra cá, eu deixei meu carro aqui no Shopping Cidade de São Paulo. Aí tá o almoço lá, o Ricardo Alexandroni, o franqueado lá, eu falei, cuidando da lojinha, cuidando dos clientes. Ele, tô aqui. Então a gente é muito presente. Sim. E também temos um time que acessa, vê. E a gente tem um farol até, os clientes que tem verde, quem tá amarelo e quem tá vermelho lá. Sim. Que eu falo, você tá com... Eu até peço pro time do marketing, a gente tem N indicadores, mas eu falo, o indicador mais importante é o cliente querer voltar. Sim. E esse a gente está fazendo um bom trabalho com o cliente. Isso é o que ganha jogo. Total. E a resiliência é essa. Para mim tem 2 times agora de empresa. Aquela que atende bem os clientes e aquela que não atende. Hoje que não atende vai estar fora do jogo, porque eu não vejo o mercado ou que tem uma atividade que, eu maltrato meu cliente, mas... Tô dando certo. Tô dando certo. Tô crescendo. Em 2025... Eu não vejo. Eu concordo. Concordo. E Alessandro, indo para um lado não só mania, mas como empreendedor com uma trajetória muito legal, qual que foi o melhor conselho que você já recebeu que tu aplica até hoje? São vários. Mas que eu, tô hoje até me emociona que eu tive bons mentores. A gente teve uma tarde com o Peter Rondenberg. Não sei se você conhece o Peter. Não conheço. Ele trouxe o McDonald's para o Brasil, trouxe o Outback para o Brasil e a esposa dele trouxe o Starbucks. Olha que empreendedor, cereal. Eu tive uma tarde com ele e ele falou, se eu pudesse, eu só vendia sorriso. E eu olhei. Falou, em restaurante você tem que deixar teu cliente feliz. Caramba. Porque isso é experiência. Todo mundo fala experiência do cliente e tal, você tem que fazer experiência o quê? Deixar o cliente feliz. Né? Você pega um Uber, você quer feliz, você quer pegar um iFood, quer ter um produto e no restaurante, você quer restaurar seu ânimo, ficar. Então, acho que não é só o que você serve, é como você serve. Perfeito. Também. Muito bom. O produto hoje é muito comodizado, né? Briga, preço, caramba tal. Mas eu acho que o como você serve também faz toda a diferença. Muito bom. E Alessandro, qual que é a tua obsessão fora do trabalho? E uma das tuas obsessões, tu tem algum hobby, alguma coisa que tu se dedica muito? E como que ela influencia no teu dia a dia, no mania e tudo mais? Agora eu já fui mergulhador serial também, gostava muito de mergulhar. Mergulhador serial? Já. Mesmo? Cuba, passei minha lua de mel em Fernando de Noronha, já levei meus filhos para mergulhar, os 3. Eu sempre quis mergulhar, sabia? Eu nunca A mergulhei. minha caçula até parecia uma tartaruga lá, e lá em Noronha ver tartaruga, ver tudo. Eu acho isso de ter o contemplativo e ter também é como eu brinco, acho que o mergulhar, você entra em outro mundo, em outra velocidade, Eu me preocupo hoje com a pneumonia. Opa, pronto, a aguinha aí. Aí tem uma alegria do podcast, faz parte. É isso. Saúde. Alegria do podcast aí. Falam que na Grécia eles quebram prato. Exato. É isso, faz parte, é isso aí.
Mas o mergulho me ensinou isso. Puto, um mundo muito agitado, muito corrido, tudo. E eu tenho tentado trazer agora um pouco de... Respira. Eu tenho feito mindfulness, tenho trazido um pouco e respirar, o mergulho já... Soltar. Boa. E respirar. E fiz um curso, tenho feito o OPC, que me ajudou bastante, que é o ponto cego da liderança. Então, enfim... Eu estou trazendo, às vezes, os pontos cegos da liderança, o que a gente não está vendo, mas que muda tudo. Perfeito. No ambiente de negócios. Muito bom. E Alessandro, antes de ir para a última pergunta, que vocês estão chegando ao final, tu viu só? Passou muito rápido. Passou rápido, que o papo foi bom. Que isso. E até quebrei copo aqui, o podcast está completo hoje. Que coisa louca. Vou quebrar o meu. Olha a tradição. A tradição sempre quebra um copo no final do episódio. E Alessandro, antes de eu te fazer a última pergunta... Se a galera fosse assim, cara, eu quero me conectar com o Alessandro, quero conhecer mais sobre o Mania, por onde eles te encontram? Olha, até então, eu tava falando digital, eu não tinha Instagram. Eu lembro que eu fiz Instagram para ficar vendo o nosso. Aí tem LinkedIn, tem um LinkedIn nosso que a gente tá vendo, até uma coisa, formar pessoas, ter o melhor time e cuidar do time. A gente viu também do LinkedIn, acho que da companhia lá fazer. E recentemente o pessoal pediu, faz o seu também, eu... Tô fazendo o meu, que não era muito de rede social. Aí eu tô colocando algumas coisinhas lá, até que eu compartilho com os franqueados, como, para mim, um dos melhores livros de experiência do cliente. Não sei se você conhece, Danny Meyer. Danny Meyer? É. O nome do livro ou o autor? O autor. É o cara do Hospitality Group. É o cara que... ele fala que tem o maior grupo de restaurante de Nova York, o cara que fundou o Shake and Shack. Que é um case lá. Sim. Esse cara, para mim, é hospitalidade, a gente aprende muito, a gente fez até um workshop já com os franqueados, eu dei o livro deles, do Danny Meyer, para os franqueados, e tem uma franqueada Ju, que ela é americana, né? Aí ela não acreditando, pegou e foi, aí a minha alegria. Tô aqui no Hospitality Group, tô com o livro, e falou, quero ver isso aqui, e o pessoal levou ela para visitar o restaurante, ela falou, isso aqui é de verdade. Não é só o livro. Muito legal. Então a Ju, beijo, até mandou até tudo que o livro, ela leu o livro, ela visitou. Eu ainda não consegui, depois dos pandemia, tudo, eu não visitei ainda o Shake and Shack. Não sei se você conhece, já visitou? Eu não visitei nenhuma vez, mas eu conheço a marca. Rede, fantástico. E o Hospitality Group, Danny Meyer também é um baita case. Eu ponho lá no meu LinkedIn e é isso. Boa, eu vou... E quer ver, vai ver se eu tô falando, acontece mesmo nos restaurantes. A gente tá ouvindo, a Harmo ajuda, se fizer um review lá, será lido, será respondido e será atuado. Compromisso pessoal meu e dos nossos franqueados, nosso time do Mania Churrasco, que a gente, como você bem falou, a gente é muito preocupado na reputação e na visibilidade do cliente. Total. E, pessoal, eu vou colocar aqui na descrição também as redes sociais do Alessandro para facilitar o clique. Também. Da Harmo também, que é como eu já disse, é um parceiraço, eles ajudaram muito a gente a trazer transparência e olhar a opinião do cliente, que é o que mais importa. E tu sabe, Alessandro, que um dos nossos maiores desafios que a gente tem na Harmo é mostrar para as empresas que, cara, cuidar bem do cliente dá certo, dá resultado. Tu acredita? Porque é uma loucura. Sim, porque é o que dá. Todo mundo fala, growth, estratégia de growth, crescimento. Não existe crescimento se não aumentar a base de cliente. Total. Né? Total. E para mim aumentar a base, eu não vejo aumentar a base de clientes se você não satisfazer esse cliente, cuidar de reputação, de venda, preço. Né? Eu sou formado na SPM, Márcio teve excelentes professores. Aí eu lembro o Paulo Sérgio Quartz Maia, que ele participou até da criação da marca. Ele ajudou na época até, a marca foi criada dentro da SPM. Aí ele brincava e falou, são 4 P's, viu, de marketing. Vocês aqui no Brasil, vocês gostam disso. Preço, como se preço resolvesse tudo. Preço é um dos fatores, mas tem os outros. E acho que até dentro do produto, preço, promoção, distribuição, mas tem também agora a experiência do Total. consumidor. Esse, para mim, é o jogo. E sabe que um outro grande erro que eu vejo as empresas cometer, muitas até escutam, até ouvem, mas não escutam. Então, elas medem todos os indicadores, mas porque o board pediu, eles estão em busca de uma nota,
mas não estão em busca de entender o que o cliente está falando, encontrar os gaps e resolver. Sim. Né? E esse também é um sintoma que a gente tem no mercado. Né? As empresas ouvem muito, mas escutam muito pouco. Né? Então, eu acho que esse também é uma das lições que, quando eu vejo você falar do Mania e ver os resultados do Mania, é porque vocês escutam de verdade. Sim, a gente busca com os franqueados, tudo e cliente. E como eu disse, sempre ouvir a voz do cliente, ouvir não só a reputação, os reviews positivos, negativos, e ver se um produto foi bem aceito, se não, e Total. como está a experiência. Boa. Né? E para a gente fechar aqui, Alessandro, acho que tem uma pergunta bem interessante que é bem do nosso mundo, né? Se a experiência do Mania de Churrasco fosse um review no Google, qual que seria o título e a nota? Nossa, não seria 10, porque 10 só, mas se for 4.9, né? Acho que a gente fala, tem 5, 4.9, já daria a nota. Mas o título, acho que varia Bom Churrasco com Final Feliz. Aí sim, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, Alessandro, muito obrigado por participar aqui do podcast, cara. Foi demais o papo, cara. Que papo legal. Obrigado, Lucas. E muito rico. Obrigado também vocês da Harmon, porque na história do Mania de Churrasco vocês contribuem bastante mesmo. Obrigado. Nossa, isso significa o mundo pra gente. Vocês são parceiraço. Isso, e trouxeram transparência e visibilidade. E bom que os franqueados estão acessando, porque a gente só acessa o que é relevante, né? Exatamente. A gente traz dados e informações relevantes para a gente atuar no que realmente importa. É isso. Alessandro. Obrigado. Obrigado demais. Tamo junto. Pessoal, vocês ficaram até o final. Muito obrigado pela audiência até aqui. Cara, pega o papel e caneta, porque tenho certeza que você notou muita coisa aqui desses insights. Se você quiser fazer alguma sugestão de um tema, de algum convidado para que a gente traga aqui no podcast, manda pra gente nas redes sociais da Harmon, harmon.me no Instagram, Harmon no LinkedIn. Ou se quiser mandar pra mim também, Lucas Hansel, tanto no Instagram como no LinkedIn. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo episódio.